vezes 3 para a gente poder celebrar. É uma alegria, né? A gente celebrar o nome de cada um, né? Que vai fazer aniversário hoje. Oi, Ju, tudo bom? A gente tem o nosso almoço, nossa feijoada. Eu mesmo vou entregar um jejum hoje. Eu estou em jejum desde ontem para comer bastante hoje. Não é brincadeira. Vamos lá, pessoal. Vamos chegando aqui. O Ivan tem que dar exemplo, Ivan. Bora, Ivan. Vamos lá. É isso aí. É uma alegria. A gente quer abrir esse culto aqui para falar algo que tem que ser o nosso maior empenho. Aquilo que a Bíblia fala que tem que ser o nosso maior empenho, nossa maior disposição. A Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, ele fala assim, olha, persevere. Bota a tua força no quê? Persevera na doutrina dos apóstolos. Qual que é a doutrina dos apóstolos? Comunhão, oração e partir do pão. Persevera em você estar com os pés, o coração na comunhão, na oração e no partir do pão. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Nós queremos estar em comunhão plena uns com os outros. Nós queremos estar em estado de oração. Um coração que ora com todo o coração. Um coração que persevera no partir do pão. Nós queremos partir as nossas vidas nessa manhã. Nós queremos seguir aquilo que o nosso Cristo fez. Fazer isso em memória dele, partir o nosso próprio coração. E aí o versículo continua. O versículo continua falando assim, olha, em toda a alma daquele povo lá, em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um necessitava. E eles perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa. Eles estavam nas casas, partindo os pães, partindo a sua vida. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E agora que eu queria enfatizar aqui, pessoal, o último versículo, fala assim, louvando a Deus, e assim eles caíam na graça de todo o povo. E todos os dias Deus acrescentava as pessoas à família. Versículo 47. Então o resultado de um cristão, de um homem, de uma mulher alegre, que vive a vida em oração, que parte o pão, que está de casa em casa, com alegria, com singeleza, caía na graça do povo. Quem era de fora falava, meu Deus, mas esse cara está muito alegre, esse cara ama a esposa, essa mãe é uma mãe maravilhosa, ela fala bem da maternidade, aquele ali trabalha como quem está vivendo um propósito, aquele ali vive a vida engajado nas causas comuns. Meu Deus, mas esse pessoal tem graça, eu vou andar com esse povo. E Deus acrescentava todos os dias. Então, o nosso maior evangelismo, pessoal, a nossa maior missão é ser tão alegre que as pessoas caem na graça. As pessoas falam, meu Deus, mas esse povo conecta fácil. E lá em Atos fala que quando eles estavam cheios do Espírito, todo mundo ouvia a mensagem de Deus na sua própria língua. Sabe o que isso significa? Que as pessoas conseguiam compreender no seu próprio mundo, as pessoas conseguiam entender, porque a gente se esforça para poder conectar e não espera que os outros se esforcem para conectar com a gente. Isso é estar cheio do Espírito. É você estar tão alinhado com o coração de Deus que você ama e você entra no mundo dos outros. Então eu queria deixar isso, que nós somos esse povo que ao encontrar com a cidade, as pessoas vão ver e vão cair na graça, porque nós estamos vivendo essa plenitude. Nós estamos amando e nos alegrando e partindo as nossas vidas. Amém, pessoal? Que essa seja a nossa oração, para que quando a gente andar pela nossa rotina na cidade, as pessoas vejam alguém bem resolvido. E sabe o que é uma pessoa bem resolvida? Eu queria encerrar. Uma pessoa bem resolvida é uma pessoa também especialista em gente. Sabe o que é ser especialista em gente? É você amar tanto as pessoas que você se torna um especialista. Aquela pessoa ali, parece que ela veio de um contexto diferente. Essa pessoa ela está com um desafio aqui, essa pessoa ela tá sofrendo aqui. Você se torna alguém que sente as pessoas. E eu tenho orado para Deus, falar, Deus, me torna alguém que conecta melhor com as pessoas. Eu não quero ser especialista em negócios. Eu não quero ser especialista em ganhar dinheiro. Eu quero ser especialista em gente. Eu quero poder entender de gente. Já pensou, velho? A gente entender de gente.
Você senta com gente de qualquer classe social, de qualquer segmento, de qualquer condição demográfica. Você senta e você se tornou especialista. Você conecta com as pessoas. É isso que Deus quer fazer de mim e de você. Alguém que sabe conectar. Alguém que não coloca obstáculos. Ah, esse cara é difícil demais, essa pessoa é difícil demais, essa pessoa é muito velha, essa pessoa é muito nova, essa criança é chata, esse idoso... Meu Deus do céu, em nome de Jesus, que a gente se conecte nesse dia e saia daqui um pouquinho mais bem resolvido para a gente conectar melhor com as pessoas na cidade, amém? Então vamos orar, vamos ficar de pé, pessoal, vamos orar, porque é um dia de glória para a gente poder acessar juntos esse Espírito que Deus está derramando nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, Deus, a gente coloca o nosso ser, som do nosso coração nessa manhã, vê se há em nós alguma coisa impedindo a gente de entrar nessa dimensão. Vê se há em nós alguma roupa, algum apetrecho, algum pensamento que nos impede de sermos nós mesmos, de sermos livres, de sermos a nossa própria identidade no Senhor. Algo que impede a gente de poder traduzir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E faz com que a gente ande pelo caminho que o Senhor preparou. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou
sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. Aleluia. Aleluia, que nós possamos declarar nessa manhã que no Senhor, nele está a nossa esperança. Amém? Esse cântico que nós vamos cantar pela primeira vez, eu quero ensinar um pedacinho deles para vocês, para quando chegar na hora vocês cantarem com bastante alegria, com bastante força. Amém? Tem uma parte que é assim, ó. Em ti, meu refúgio, em ti toda a esperança, em ti meu destino, em ti meu motivo. Aí segura assim, ó. Em ti. Fácil não? Fácil? Então vamos lá de novo. Em ti, meu refúgio, em ti, toda a esperança, em ti, meu destino, em ti, meu motivo. Agora segura. Em ti. Aí o refrão. Meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. Amém? Vamos lá então. De coração pra coração, faço dos meus dias ofertas de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto
eu te amo. É agora, hein? Vamos lá. Em ti, meu refúgio. Em ti, toda a esperança. Em ti, meu destino. Em ti, meu motivo. Em ti, meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Faze de mim o teu lar, faze de mim o teu lar. Do início. De coração pra coração, faço dos meus dias ofertas de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. Em ti, meu refúgio. Em ti, toda a esperança. Em ti, meu destino. Em ti, meu motivo. Em ti, meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Faze de mim o teu lar, faze de mim o teu lar. Meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. Aleluia, Senhor. Nós somos a tua habitação, Senhor. Aleluia. Declaramos nessa manhã que tu és o nosso Rei. Declaramos a tua grandeza, a tua santidade. Tu és o Rei.
tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Diga assim ao Senhor: claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior.
Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse lugar. Aleluia. Não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor. Outro igual não há, só tu és Senhor, Santo,
Declare ao Senhor o quanto Ele é santo. Tu és 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 santo. Majestoso. Majestoso Deus, majestoso, só Tu és Senhor, outro igual não há, só Tu és Senhor, Santo, só Tu és Senhor, outro igual não há. Só Tu és Senhor, Santo, só Tu és Senhor, outro igual não há. Só Tu és Senhor, Santo. Aleluia. A pessoa não sabe nem mexer em microfone. Já viu que não é para mim, né? Antes de chamar as crianças... Pode vir, crianças. Nossa, gente, desde o primeiro louvor, Deus está me falando algo que eu preciso compartilhar. Porque essa semana a gente tem vivido lá em casa muitas coisas, mas Deus tem me falado algo muito específico e tem tudo a ver com essas crianças aqui. Semana passada, ou retrasada, a Lou compartilhou na salinha das crianças, e que também tem tudo a ver com esses louvores que foram cantados hoje de manhã, que é a respeito quando Jesus encontra Maria e Marta, e de prontidão Maria se coloca aos pés de Jesus, como foi cantado nesse louvor, e Marta fica naquela loucura, como toda mulher fica, querendo arrumar tudo, preparar tudo, limpar tudo, deixar tudo organizado. E foi tão interessante que a Lou fez uma pergunta assim para as crianças. Crianças, o que é mais importante? Arrumar a casa, deixar tudo organizado ou ficar nos pés de Jesus? Gente, foi uma resposta tão rápida e tão imediata, em coletivo, que todos responderam, arrumar a casa! E eu e a Lou, a gente se olhou uma para a outra, assim, começou a rir, né, Lou? E aquilo o Espírito Santo realmente falou comigo. Falou, olha o que vocês, adultos, estão ensinando essas crianças. Porque elas só respondem aquilo que a gente ensina. E aí a Lou foi ministrando, falando, não, gente, é importante, sim, arrumar a casa. Mas quando Jesus está na nossa presença, sentar aos pés dele é a melhor coisa que existe. E aí aquela ministração começou a falar mais forte no meu coração quando eu fui para casa.
Quando eu cheguei no meu domingo e olhei aquela casa toda bagunçada, eu falei, agora eu quero ver o que você vai responder para essas crianças. E eu já comecei, Valentina, cata isso! Pedro, não estou aguentando mais. Eu falei, gente, acabei de ser ministrada no domingo a respeito disso. Eu vou perder o coração dos meus filhos. E perdi. E aí comecei a arrumar aquela casa toda. E aí eu queria até achar o versículo. Achou o celular que eu queria ler? Ai, perdi. Está lá em Colossenses 3. Aí Jesus, hoje de manhã, me lembrou desse versículo, eu queria ler rapidamente, tá, crianças? Viu como elas são obedientes, gente? Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus do Pai. Eu falei, gente, que difícil fazer esse versículo acontecer, lavar a louça dando graças a Jesus. Fazer em nome dele, numa louça gigante. E isso é possível, gente, se a gente entender que tudo que fizermos é em nome de Jesus, e para traduzir o nome de Jesus, as coisas se tornam mais leves. E hoje o louvor inteiro foi a respeito disso. A primeira música é preparar a casa, deixar ela perfumada, mas se não tiver Jesus, ela não vai traduzir. Se a gente deixar a casa arrumada e Jesus não tiver presente na nossa vida para traduzir o que é uma casa organizada, ela não vai ser uma casa organizada. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, meus irmãos? É de fato, porque os 3 louvores que foram tocados foi a respeito disso. Que não adianta estar nos pés de Jesus, não adianta você arrumar a casa, não adianta você fizer isso, não adianta você fizer aquilo, se Jesus não for a tradução daquilo que você quer revelar. E aí a semana inteira Deus falando isso a respeito no meu coração, Lídia, não adianta você passar uma roupa, não adianta você lavar uma louça, não adianta você cuidar dos seus filhos, se você não quiser ser a revelação de Cristo para essas relações. Vai ser só mais uma casa organizada. E que a gente possa enviar essas crianças, ensinando que é importante arrumar uma casa, mas o melhor é estar aos pés de Jesus. Porque foi essa resposta imediata que essas crianças estão absorvendo, que é só arrumar uma casa, e não é. Eu fiquei chocada com essa resposta. A gente falou brincando, né, Lou? Mas todas elas responderam que o mais importante é arrumar uma casa. É porque a gente está ensinando isso. É melhor ter tudo no lugar, é melhor ter dinheiro no banco, é melhor ter um carro importado, é melhor ter uma casa impecável do que estar aos pés de Jesus. Que a gente possa aprender mesmo de fato e saber o que a gente está cantando. Porque hoje de manhã nós cantamos tudo isso. Que Jesus é o centro, então que possamos ser realmente revelar isso na nossa vida. Que quando Jesus estiver, nada vai impedir que a gente encontre Ele. Porque as coisas têm nos impedido, a nossa ansiedade tem nos impedido de encontrar Jesus, a casa bagunçada nos impede de encontrar Jesus. E é isso que as crianças estão absorvendo, infelizmente. E elas só aprendem com a gente. Nós precisamos traduzir quem é Cristo na vida delas, para elas continuarem sendo inspiradas a serem Cristo na vida daquelas pessoas, onde elas estão. Amém? Desculpa a demora, tá? Senhor Jesus, eu quero de fato mesmo agradecer por tudo que o Senhor tem comunicado já essa manhã na nossa vida, que a gente possa aprender mesmo, ter um coração, ó Deus, sensível a perceber quando o Senhor está na nossa vida, Senhor, quando o Senhor traduz na vida das pessoas, que a gente possa mesmo se acalmar, ó Deus, repreender toda a ansiedade do nosso coração. O mundo tem tentado nos consumir de tantas formas, mas a gente já aprendeu, Senhor, que o Senhor é quem revela todas as coisas na nossa vida. Então, que a gente possa mesmo aprender mais uma vez com essas crianças, ó Pai, e que a gente possa enviar elas nesse momento agora de aulinha, ó Pai, que elas possam receber dos professores aquilo que vem do céu, ó Pai. Que a gente possa mesmo enviá-las com a paz de Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, só um aviso. A gente teve algumas mudanças aqui das crianças, tá? Lá na salinha de dentro, a partir de 2 anos, os pais que têm pequenos, bebezinhos, nós separamos um espaço aqui fora, com brinquedinhos, com tapete, onde vocês podem escutar a mensagem aqui, e aí pode colocar as crianças lá, tá bom? Então, se você precisar de um suporte, com um bebezinho pequeno, carrinho, o espaço agora vai ser aqui fora, tá bom? Para que as crianças de dentro tenham um tempo mais proveitoso, tá?
Pessoal, tem bastante assento aqui. Quem está no fundo quiser sentar, tem espaço. Chega aí, Hugo. Cadê o Hugo? O pessoal já vai se assentando aí, achando o seu espaço. As crianças saem, metade das cadeiras voltam, né? Antes da gente passar para o Hugo aqui a palavra, a gente quer ter esse momento aqui, que para nós é uma honra, né, Hugo? Eu e o Hugo, a gente tem uma história junto com uma família muito especial, que veio nos visitar hoje. Deus girou o globo, né, e trouxe eles, que é um casal de pastores lá da Suíça. Vem aqui, Pedro e Kátia, vem aqui na frente rapidinho, chegar aqui mais para o lado. O Pedro e a Kátia, eles são brasileiros, né, dá para ver que são brasileiros, mas assim, que o suíço é alemãozão mesmo, né? E a gente teve esse tempo lá na Suíça, eles nos hospedaram na casa deles, 2014 para 2015, né? Nessa época o Hugo era magro, tinha cabelo, eu tô do mesmo jeito. Há 10 anos atrás, né, mais ou menos. Então, assim, a gente teve uma trajetória por Portugal, Inglaterra, Suíça e Polônia. E foi algo marcante, foi a viagem que marcou a minha vida e do Hugo. Foi a viagem que a gente encontrou assim, o maior sentido do que é viajar, do que é estar em outro país. E essa casa aqui é uma casa de pastores que estão lá congregando com suíços. Eles não estão lá criando um gueto brasileiro. Eles não estão lá plantando uma igreja brasileira, nada contra, mas eles estão permeando e penetrando na cultura. Eles estão vivendo um testemunho de família com seus irmãos suíços lá. Então, se você vai um dia para Genebra, para a Suíça, é obrigação de vocês receberem do que Deus está revelando na Suíça através dessa casa. Isso vale para Portugal, isso vale para a Inglaterra, isso vale para todos os países. A gente tem uma rede enorme de irmãos, pontes que foram feitas, gerações e gerações nos deram de presente essas pontes. Eu e o Hugo, a gente chegou lá tratando, colhendo o que a gente não semeou. A gente colheu tanta rede, tanta coisa, se a gente tivesse morar lá e ficar por lá, a gente ficava, né, Hugo? Tanto que a gente, poxa, Deus não falou, né? Senão a gente tinha ficado, né? Mas é isso, gente, a gente entender o que Deus está revelando em toda a língua, todo o povo, toda a raça, toda a nação. Então eu queria, assim, deixar uns 5 minutinhos para vocês falarem rapidamente, assim, um pouquinho do coração de vocês. E é uma benção, viu, meu irmão? Tá com vocês aqui, viu? Lá na casa deles, lá, até um fato diferente lá, eu e o Hugo, a gente estava tão assim, vivendo um negócio no espírito, que até de madrugada o Hugo acordou com eu gritando, orando, estava todo mundo, uma coisa... Essa viagem a gente passou por alguns países e aí a gente foi sendo hospedado na casa dos irmãos. E aí a gente não estava na casa do Pedro e da Kátia, foi na casa do Sandro e da... tava junto ali. E aí eu e o Renan, a gente dormiu no quarto juntos ali, em camas separadas, fique bem claro. E daqui a pouco, de madrugada, eu acordo com uma gritaria dentro do quarto, cara. Eu olho, o Renan tá sentado na cama, assim, falando uma língua, cara. Assim, ó. Não, era muito mais para russo, sei lá, cara. Não sei se ele já estava prevendo que a gente ia passar na Polônia e tal depois, e aí já estava antecipando, não sei, cara. Eu acordei apavorado. Repreendi, deu tudo certo. Bom, aleluia. É um privilégio estar aqui com vocês. É uma alegria. E quero dizer que muito mais que vocês, nós fomos transformados naquela época, não é? Nós vínhamos de uma história de cerca de 10 anos, de um tempo meio tóxico, né? Muito tóxico, de um evangelho assim meio tóxico, né? Isso não é, se pudermos dizer assim, não é? E nós conhecemos o Paulo Júnior, né? Através da internet e contactamos sem muita esperança de ter retorno, né? E tivemos retorno, não é? E num e-mail ele disse: Pedro, estou chegando aí com mais 5 pastores. Vem Paulo Júnior, né? E aí a gente fez aquela logística toda para arrumar lugar para as pessoas, não é? Mas fomos muito abençoados e transformados através desse tempo em que eles estiveram lá conosco, não é? E nós somos muito mais abençoados do que vocês, porque hoje nós entendemos a importância, não é, de estar integrando uma igreja local, uma igreja nativa, não é? E hoje nós vemos a transformação que existe não só em nós, mas através do testemunho em outras pessoas naquele lugar. Não é? E nós temos sido muito, muito abençoados. Hoje faço parte do conselho da igreja, nós estamos lá há 8 anos, desde 2016. Trabalhamos com os casais, né, eu e Kátia, e pronto, é isso. E somos muito gratos por estar aqui com vocês e conhecer pessoalmente cada um de vocês. Os filhos falam português ainda não? Os filhos falam português.
nós primamos por isso, né? Porque eles falam português em casa, né? E francês. O Gui já fala 4 línguas, né? Então tá tudo. Gente, que alegria, que alegria. Deus dá, assim, pra gente, às vezes, uma colher de chá, assim, da gente ver algumas coisas com os nossos próprios olhos. Eu acho, assim, que a caminhada com Deus, Ele dá umas colheres de chá pra gente, sabe? A gente se relaciona muitas vezes com Deus na expectativa daquilo que é imediato, de coisas que são visíveis, daquilo que é aparente. E aí a gente vai nessa caminhada buscando uma revelação visível de algo que muitas vezes poderia enlouquecer a gente, uma santidade tão grande que perto da nossa falhabilidade, isso poderia enlouquecer a gente. Mas eu acho que Deus vai dando assim lampejos daquilo que é a eternidade, daquilo que é o seu verdadeiro amor, assim, e isso se manifesta através de relações, de amigos, da família. E hoje olhar para essa casa, tantos rostos conhecidos, pessoas que a gente não via há muito tempo. Rapaz, ver o Henrique e a Sandra, o Renê, a família aqui hoje, assim, cara, meu coração, assim, sabe, não tem explicação. Seu Carlos voltando, cadê seu Carlos? Rapaz, para quem não sabe, seu Carlos ele tá lutando contra um câncer e é uma alegria muito grande ver a disposição de coração dele para ele estar aqui hoje com a gente. E, sabe, a hora que eu vi ele, meu coração pulou de alegria mesmo, assim. E é muita gratidão, sabe, no meu coração, olhar para tudo isso, olhar para a nossa comunidade. Meu cunhado e minha cunhada estão ali também. Meu pai falaram que iam vir, ainda não chegaram, mas vão chegar em nome de Jesus. E assim, a gente viver tudo isso, sabe? Entender que aquilo que é a manifestação do Evangelho, aquilo que é a graça de Deus, ela se manifesta em relações, em família, sabe? Em afeto, em abraço, em aperto de mão, sabe? Aquela coisa afetuosa. E hoje a gente está assim vivendo um mundo meio louco assim, né? Coisas totalmente contrárias a tudo isso. E quando eu estava meditando sobre o que a gente ia compartilhar aqui hoje, no início da semana veio um texto no meu coração que ele está lá em Hebreus 2. E assim, eu coloquei 2 palavras lá no meu caderninho lá no início da semana: autoridade e poder. Porque eu olho para a minha vida, olho para aquilo que é a construção da sociedade hoje, e eu vejo essa briga, essa luta muito grande entre autoridade e poder. Onde aquilo que é visível, aquilo que é aparente, aquilo que, sabe, que comunica aos nossos olhos, muitas vezes fala de um poder, de algo poderoso, grande, vistoso, de algo que, assim, né, que invade os lugares. Só que quando a gente olha para o Evangelho, quando eu olho para o Evangelho na minha vida, nas pessoas ao meu redor, nas famílias, eu vejo isso como algo muito mais gracioso, sabe? Algo orgânico que vai se revelando através das relações. E eu estou sendo repetitivo falando de relação, amizade, mas é isso mesmo. Porque no final a gente vai sendo moldado e transformado na medida em que nos relacionamos uns com os outros e com Deus. Porque se não for por isso, a gente teria algo que seria muito mais uma relação aparente com um Deus que fala muito mais das nossas ânsias, dos nossos, sabe, das nossas expectativas. E se eu não me relacionasse com os meus irmãos, com a comunidade, com a igreja do Senhor nessa terra, muito provavelmente eu me relacionaria com um Deus que é muito parecido com o meu estômago que fala das minhas necessidades, expectativas, anseios. Mas as relações vêm para moldar o nosso caráter, nos frustrar muitas vezes, transformar quem nós somos
e nos levar para um outro lugar, para um outro, sabe, uma outra forma de enxergar a vida, de, sabe, de se relacionar com Deus, com o Senhor de todas as coisas. E, enfim, eu comecei a meditar e vieram muitos textos. Você vê que eu separei muitos textos, não vou ler todos eles, a gente já está com a hora bem avançada. Eu vou procurar sintetizar o máximo que eu puder para a gente ter um tempo de mesa depois. A gente ainda vai ter ceia hoje, então... E aí eu fiquei pensando assim na minha mente como que tudo isso, essa relação poder e autoridade, ela se relaciona com a ceia, com a mesa, com aquilo que foi o maior de todos os ensinamentos que Cristo Jesus deixou. E aí eu fui lá, vou começar lá em Gênesis 2, tá? Lá em Gênesis 2, logo que Deus cria todas as coisas, ele cria todas as plantas, os animais, cria um jardim e coloca o homem lá para cultivar e cuidar desse jardim. E aí a gente olha para tudo isso, e eu li esse texto ontem assim, sabe, uma coisa assim que veio na minha mente, assim, que eu não tinha me atentado para a maneira como o texto é escrito. Ele está lá em Gênesis 2, 19 e 20, que fala assim: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhe chamava. Como ele lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Quando eu olho para esse texto, eu falei assim, rapaz, às vezes a gente tem uma relação com Deus onde a gente... aquilo que é a criação, ela seria muito mais coerente com aquilo que é a nossa relação com o poder e com tudo isso que é aparente, que os animais seriam criados de crachá. Eu ontem, lendo esse texto, eu falei assim, rapaz, eu acho que eu me relaciono com Deus que criaria os animais e as árvores de crachá, plaquinha, assim, com o nome já, tudo prontinho. E aí eu fiquei pensando assim, rapaz, não é que Deus deu autoridade para a gente dar nome e submeteu ao nome que a gente daria? Eu fiquei olhando para esse texto e falei assim, Deus é meio diferente daquilo que eu estou acostumado a me relacionar com Ele, porque Deus ele é um Deus todo-poderoso, onde Ele estrala os dedos e todas as coisas acontecem. E aí eu fiquei olhando, pensando assim, sabe, na minha pequenez, diante de tudo isso, na minha falhabilidade, no homem que eu sou, sabe, nas crises que eu vivo, nas lutas internas e externas que eu travo na minha casa, na criação dos meus filhos, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus amigos, sabe, eu parei assim, agora de manhã, que eu estava sentado aqui, ouvindo os louvores, e falei assim, rapaz, mas seria tão mais fácil, sabe, se Deus colocasse uns anjos aqui, assim, para compartilhar, e, sabe, não ia ter erro teológico, não ia ter engasgo, não ia ter gagueira, não ia ter, sabe, choro na hora errada, rouquidão. Mas não é isso, irmãos. Não é isso. Aprove a Deus que Ele fizesse a conversão minha e sua a partir daquilo que é o testemunho de outros irmãos. Aquilo que é a loucura da pregação. A palavra de Deus diz que a pregação, o compartilhar da palavra é uma loucura. E aí eu olho para a minha vida, para quem eu sou, sabe, de todas as incoerências que muitas vezes eu vivo e falo que é loucura. Só que ao mesmo tempo, a gente não desiste. A gente não desiste de continuar perseverando, sabe? De olhar para tudo isso, olhar para as coisas ao nosso redor, as circunstâncias que não são favoráveis. Nós vivemos num mundo louco, sabe? Em coisas que são completamente bizarras aos olhos de quem está sendo transformado. Mas se a gente não tiver um toque do Espírito Santo na nossa vida, que nos fale que é possível, que a gente
pode perseverar, que há outra maneira de ser, de agir, de pensar. Meu Deus, meu Deus. Talvez seja por isso que há tantos que, sabe, que adoecem, outros tantos que dormem. Porque muitas vezes a gente está se privando de tudo isso, e aí a gente se priva de uma relação diária, cotidiana, com as nossas casas, com nossas famílias, com nossos filhos, nossos amigos. A gente se priva de uma relação genuína com a igreja do Senhor, com os irmãos de verdade, pessoas que têm compromisso com Deus e com a nossa vida, e que teriam toda a autoridade para nos falar das incoerências que nós estamos vivendo, dos maus caminhos que estamos tendo na nossa vida. Mas não, a gente prefere se relacionar com Deus que é todo-poderoso. Um Deus que tem a capacidade de fazer todas as coisas. E eu não estou dizendo que Ele não é, porque Ele é. Mas Ele não quis que a relação homem e Deus fosse uma relação de senhorio, única e exclusivamente baseada no poder. Mas foi uma relação baseada num afeto. Algo de pai para filho. O cristianismo é a única religião que revela um Deus que se fez pai. Um Deus que se fez pai. E entregou seu filho para que depois dele muitos outros viessem e seguissem seus próprios caminhos. E aí a gente olha para a nossa vida nesse anseio pelo poder, por aquilo que são coisas aparentes que estão sendo construídas, por aquilo que são as expectativas que nós criamos, e a gente vai se relacionando, continua se relacionando com esse Deus poderoso, com esse Deus que faz todas as coisas, mas não é capaz de transformar o nosso entendimento em quem nós somos e o nosso coração. Porque muitas vezes no nosso anseio de se relacionar com Deus poderoso, a gente esquece que há algo que é inerente a cada um de nós, que é a transformação interior. A partir de um relacionamento com o Espírito Santo, nós temos a condição e encontramos as possibilidades de sermos transformados. E isso, meus irmãos, depende de mim e de você. Não é algo em que eu vou acordar num dia, eu vou conhecer a Jesus, eu vou estralar meus dedos, e no dia seguinte eu vou acordar limpo, sem erros, onde eu flutuo, os problemas não me alcançam, eu não mais faço os maus que eu vinha fazendo. Não é assim, irmãos. Mas é uma caminhada diária, cotidiana, onde a nossa vida vem sendo transformada, vem sendo, de fé em fé. Na medida em que nos relacionamos, nós vamos sendo transformados diariamente. Diariamente. Em nome de Jesus, gente. E aí a gente, na queda humana, fica nítida essa crise humana entre dois paralelos, uma autoridade foi confiada a Deus, a nós, onde Ele nos deu a autoridade de dar nome a todas as coisas, de cuidar do seu jardim, e um poder. Meus irmãos, eu olho para a minha vida e a maneira como eu me relaciono com a minha esposa, com os meus filhos. E isso, eu falar sobre isso, constrange o meu coração, constrange a minha mente. Porque antes de tudo, essa palavra, ela fala o meu coração. Ela precisa encontrar morada dentro de mim. Porque lá no meu relacionamento com os meus filhos, eu quero impor o poder que eu tenho sobre eles como pai. Ao invés de ter um relacionamento tão íntimo e tão próximo com eles, onde ao olhar para eles, eles entendessem aquilo que, que é a revelação de uma relação íntima, de amor, de cuidado e de afeto. Mas a loucura do dia a dia, os anseios por uma vida
perfeita, onde as coisas ruins não acontecem, onde os percalços não existem, elas nos fazem buscar cada vez mais poder, cada vez mais, sabe? É isso que a gente espera que nos salve de toda a dor. Mas não é isso. Não é isso. Não é isso que o nosso Senhor Jesus veio mostrar nessa terra. Não foi assim a sua caminhada. Porque ele poderia chegar aqui e com um estralar de dedos, ele poderia transformar todas as coisas, ele podia não só ter curado 10 leprosos de uma vez, mas ele poderia ter curado toda a lepra do mundo. E por que não? E por que não? A palavra diz que foi por meio dele, para ele, por ele, que todas as coisas foram criadas. Lá em João diz que ele estava com Deus no início, e ele era Deus, e ele era a palavra pelo meio de qual todas as coisas foram criadas. Será então que ele não tinha esse poder, essa capacidade de transformar todas as coisas? Mas ao mesmo tempo, lá em Hebreus 12, que é o texto que me trouxe essa dualidade, poder, autoridade. Hebreus 2, desculpa. Hebreus 2, 7 a 8. Fala assim: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Quando eu olho para esse texto, isso assim, sabe, é uma coisa que bate na minha mente, no meu coração, porque Jesus, ele tinha todo esse potencial, ele tinha toda essa capacidade de resolver todas as coisas. Mas a palavra diz que ele se esvaziou de todo o poder. Ele se esvazia de tudo isso, ele olha com compaixão para as pessoas, para a sociedade, para aquela comunidade doente, e ele tem compaixão. E quando se tem uma discussão sobre quem seria o maior no reino de Deus, quem sentaria à direita ou à esquerda, ele fala assim: olha, nesse mundo, os governantes, eles vêm, são servidos, e eles sentam nos melhores assentos, eles têm seus lugares de honra. Mas entre nós, não será assim. Pelo contrário, quem quiser ser o maior, que seja como um servo, e assuma o lugar de quem cuida. O Todo-Poderoso falando que aquele que quiser ser maior, que assuma o lugar de servo, porque foi isso que ele veio nos ensinar. Ou será que ele não poderia ter estralado os dedos e transformado pedras em pão? Ou será que ele não poderia ter se jogado do alto da torre e dado ordem aos seus anjos para que o acolhesse e não deixasse que nada de mal acontecesse com ele? Porque eu olho para a minha vida e olho a minha relação com esse Deus Todo-Poderoso e eu, assim, não sei qual teria sido a minha postura e sabe, o meu enfrentamento às tentações que estão apresentadas a Jesus lá no deserto. Para quem não conhece a palavra diz que logo depois do batismo de Jesus por João Batista, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por 40 dias. E aí ali diz, a palavra diz que tem o nosso inimigo, Satanás, aparece para ele e começa a fazer questionamentos. E questionamentos de ordem, de identidade. Se você é o Filho de Deus, te atira daqui de cima e dá ordem aos seus anjos.
Por que você não transforma pedras em pão? E no nosso dia a dia, tudo que a gente está fazendo é isso. A gente está subindo em lugares altos, em lugares onde Deus não nos levou, lugares onde o Espírito Santo não disse que era para a gente estar. A gente vai nesses lugares e depois, na hora que a gente cai de lá, a gente quer dar ordem aos anjos. E a gente fala, Deus me ajuda. Pela misericórdia, Ele faz com que todas as coisas, até as que são mais, se tornem bênção. Mas não foi essa a relação que Ele quis para ele. Mas a relação de um pai e de um filho, aonde, ao ver aquilo que o pai faz, nós fazemos igual. Jesus disse que ele não fazia nada que ele não tivesse visto seu pai fazer. Será que na nossa relação, no nosso cotidiano, nos nossos negócios, na nossa maneira de nos relacionar com a nossa família, com os nossos filhos, a gente poderia falar que nós não fazemos nada que não vimos o nosso pai fazer? Eu fico me perguntando isso. E hoje, gente, é um dia de ceia, onde eu comecei falando que esse foi um dos maiores ensinamentos que Jesus Cristo deixou para a gente. E eu tenho segurança para falar isso, porque ele poderia ter cuidado e ter preparado como o seu último momento com os seus amigos e discípulos, ele podia ter feito qualquer outra coisa. Mas ele decidiu fazer uma ceia. Ele botou uma mesa, pegou lá um pão, um vinho, coisas que eram, né, do seu cotidiano, e fez uma ceia. E ceiou com seus amigos, comeu com eles, compartilhou o coração mais uma vez, sabe, olhou nos olhos. E ele fala que é para que nós façamos o mesmo, em sua memória, até que ele venha. Podem pegar a ceia lá atrás e já servindo, por favor? Já vai se encaminhando para o final. Onde ele fala para que a gente fizesse isso até que ele voltasse. E aí a gente pensa que fazer isso é comer. Vamos comer até que ele volte. Comamos, nos divertimos, bebemos e até que ele venha. Mas não é isso. Ele fala, a ceia fala de partilha, de entrega, de relacionamento, de algo que transcende ao ato de comer, ao ato de ser saciado naquilo que são as nossas expectativas e anseios. A ceia é a pedagogia da partilha, aonde ele institui elementos e os compara a si, aonde ele fala, esse é o meu corpo e eu reparto ele em seu benefício. Pode servir. Aonde ele, assim como o corpo, ele pega um cálice, fala, esse é meu sangue. Bebam todos. E aí a gente olha para as nossas casas, a gente olha para aquilo que é a instituição, família, mesa, e cada vez mais a mesa, aquilo que deveria ter lugar central nas nossas casas, nos nossos corações e nas nossas mesas, estão ficando cada vez mais de escanteio. As casas modernas, muitas vezes, tem lá uma mesa com 2, 4 cadeiras no máximo. Aonde tem lá, a maioria das refeições são feitas lá na cozinha, rapidinho, com pressa.
aonde o meu relacionamento com os meus filhos na mesa, eu olho para eles e falo assim, gente, come rápido. Come rápido, que a gente está atrasado. Meu filho, come para você ficar forte. Vocês já se tocaram disso? Come para você ficar forte. Quando a Lídia compartilhou aqui no início, que ela fala que o que era mais importante era estar aos pés de Jesus ou ter a casa arrumada, é sobre isso. É sobre aquilo que nós estamos ensinando aos nossos filhos. Uma relação deturpada entre poder e autoridade. Onde Jesus, ele tinha todo o poder, mas ele abdica de tudo para se colocar um máximo de autoridade. Ele não faz nada com o seu poder, tudo com a sua palavra, tudo com a sua autoridade. E o que mais assim abismava os religiosos da época era olhar para aquele homem e falar assim, quem é esse homem que dá ordem aos ventos e eles cessam? Isso não é poder, isso é autoridade. É a autoridade de quem entende os processos e todas as coisas. Obrigado, meu irmão. E esse Senhor Todo-Poderoso, Ele abre mão de todo o seu poder, de toda a sua majestade, e fala, o meu reino não é desse mundo. Quando seus discípulos esperam que ele venha e venha fazer uma revolução em Israel, onde ele venha tomar o poder e lutar contra o Império Romano, ele vem e fala assim, gente, vocês não entenderam nada. Meu reino não é desse mundo. E aí um dia, quando eu resolvi entregar minha vida para Jesus, 10 anos atrás, a gente foi lá na Suíça, lá a gente era tudo muito recente. A gente tinha começado aqui a igreja em 2012, 13. Então era tudo muito novo e aí eu lembro de eu compartilhar com meu pai e falar de tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. A gente não tem uma família com vida cristã, enfim. E aí ele virou para mim e falou assim, meu filho, eu acho tudo isso muito lindo que você está falando, mas isso é trabalho de formiguinha, né? Você vai ficar fazendo isso, ou você vai continuar a entregar a sua vida para... Eu falei, pai, é isso mesmo. Porque foi isso que eu vi meu mestre fazer. Ele poderia ter tomado todos os reinos e transformado todas as coisas, e com um estralar de dedos, ele poderia ter tirado toda a fome, toda a doença, toda a pobreza, tudo. Mas mais do que isso, ele institui uma relação onde aquele que tem mais deveria aprender com aquele que tem menos a alegria de viver com pouco. E aquele que é são deveria aprender com aquele que é doente a alegria da sua sanidade. Mas quando a gente é posto nesses locais de relacionamento mais íntimo, um hospital, uma quebradeira financeira, tudo que a gente mais quer é resolver tudo com o poder.
tudo que a gente mais queria é que Ele estalasse os dedos e tudo se transformasse. Meus irmãos, que essa manhã seja uma manhã da gente entender aquilo que é a instituição da ceia. Que muito mais do que um relacionamento de poder e hierarquia que Deus poderia ter instituído. Ele é o Todo-Poderoso. Mas é um relacionamento íntimo de um pai e um filho, aonde o Todo-Poderoso, Ele abre mão do seu poder para viver em família. E família é o lugar onde o menor de todos mais nos desafia. Aonde as tristezas que deveriam nos paralisar precisam nos fazer caminhar. Aonde a doença que tem o poder de nos paralisar nos chamam a continuar a caminhar. Porque quando a minha esposa teve um diagnóstico de fibromialgia, eu percebi que eu deveria ser mais forte, mesmo com toda a dor que a gente estava passando lá em casa, mesmo com todo o sofrimento. E isso é família. É a instituição onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, estão dispostos a seguir o seu caminho. Em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus. Não há lugar mais seguro na terra do que uma família estabelecida em afeto, em relação, em amizade. E eu não estou falando só da nossa família parental. Eu estou falando da nossa comunidade, da família instituída por Deus nessa terra. Onde Ele nos chama para mais uma vez partir o pão, entregar mais daquilo que Ele é. Porque foi isso que Ele falou, façam isso. Isso em meu nome. E mais uma vez a gente está tendo um convite hoje para fazer isso. Esse é o meu corpo que eu parto em benefício de vocês. Tá todo mundo aí com pão e com vinho? Quem não tiver, levanta a mão. Procura alguém e faça isso em sua memória. Esse é o meu corpo que eu reparto em seu benefício. Porque às vezes a gente está passando coisas na nossa vida, na nossa relação, no nosso cotidiano, que poderiam estar sendo curadas na mesa. Um pedaço de pão, uma conversa, olhar no olho, afeto. Mesa é o lugar onde uma pessoa senta na frente do outro e olha no olho um dos outros. Aonde aquilo que a gente pode estar falando de escassez ou de muita prosperidade, mas a vida é compartilhada. E graças a Deus que Ele instituiu a ceia com um pedaço de pão e uma taça de vinho ou um suco de uva, enfim. Para mostrar para a gente que a gente não precisa de muito para sentar, compartilhar o coração, olhar nos olhos uns dos outros e ser ministrados pelo amor. Em nome de Jesus, gente. Façam isso em memória de mim. Compartilhem o pão e a ceia. Em nome de Jesus. Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus. Bom dia, gente. Só uns avisos bem rapidinho antes de todo mundo sair. A gente vai ter o almoço agora. Então, se você quer participar do almoço e não se inscreveu, cadê a Kênia? Kênia, pode falar com ela. É R$60, vai ter uma feijoada aqui, tá, gente? Então, assim, participe. A gente vai tirar as cadeiras todas, colocar as mesas. Vamos ter um tempo muito bom juntos aqui, tá? Pessoal, quem quiser contribuir também para a igreja, tá aqui o Pix, faça parte disso. E que Deus abençoe todo mundo aí. Valeu! Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Galera, homens, por favor, nos ajudem a juntar as cadeiras e empilhar elas.
e a gente botar nos cantos, vamos botar pros cantos, porque a gente bota as mesas no meio, tá bom? A mulherada que tem bolsa, vamos catando as bolsas, guardando pra gente arrumar tudo aí. Tanto igreja.